Irmãos e irmãs, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, 7 de março, sexta-feira, depois das cinzas. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus ouve dos discípulos de João que os seus discípulos não jejuam. Os discípulos de João e os fariseus têm um conceito de jejum pouco transformador, reduzido apenas aos atos de mortificações que pouco contribuem para uma mudança de vida. Jesus propõe uma nova modalidade de jejum, muito mais eficaz e transformadora. Para Jesus, o jejum significa o sinal de uma ausência, de algo que está faltando ou de uma situação que precisa ser transformada. Por essa razão, seus discípulos não praticam o jejum, que praticam os discípulos de João e os fariseus. O jejum dos discípulos de Jesus consiste no compromisso com a vida dos sofredores e não no mero ato de privar-se de alimentos ou outra prática penitencial. Eles farão sim esse sacrifício penitencial, mas quando Jesus não estiver mais no meio deles. Aí então, o jejum deles significará a presença de uma ausência. Naquele momento, o mais importante era os discípulos celebrarem com Jesus, estar e aprender com ele. Com isso, entendemos a resposta questionadora de Jesus, que pergunta: os discípulos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? O noivo em questão é o próprio Jesus, e estando com seus amigos, eles não poderiam estar de luto. Vemos que o jejum é comparado a uma situação de luto, de perda, de ausência. Quem jejua está dizendo que está distante de Deus, porque cometeu algo que o afastou dele. O jejum é então algo que indica não apenas esse afastamento, mas um profundo desejo de reparação. Os discípulos de Jesus terão oportunidade de jejuar depois que Jesus for tirado do meio deles. A Quaresma nos recorda, com o jejum, que os tantos atos praticados por nós que desagradam a Deus carecem de ser reparados para que nos aproximemos dele. Atos que nos privam da graça de Deus, como por exemplo as injustiças. Quando assumimos mudar de vida a partir do jejum comprometedor e encarnado na realidade, tudo se transformará e os nossos atos serão um jejum que agrada a Deus. Que com essa concepção de jejum possamos continuar nossa caminhada quaresmal rumo à Páscoa de Jesus. Um abraço e até a próxima.